O Alexandre Dugin é o homem mais importante do mundo. Ninguém conhece. Você nunca vai ler o nome do cara no New York Times, não vai ouvir na CNN. Presta atenção, é o homem mais importante do mundo. É um filósofo russo maluco, tarado, tá certo? Gnóstico. E ele quer fazer, diz ele, a reunião dos 3-3. 3-3 é a terceira Roma, que é a Igreja Ortodoxa Russa, né? O terceiro Reich e a terceira Internacional. Então, juntar o tradicionalismo russo, mais o nazifascismo e o comunismo. Tudo para foder com o Ocidente. E, note bem, incluindo nisso o Islã. Absorve o Islã. O Islã é um dos elementos fundamentais da estratégia do Alexandre Dugin, né? Então, e atenção, o Alexandre Dugin é o guru do Putin. Vocês já ouviram algum comentarista político, né? Que Luiz Felipe D'Alencastro, Kenneth Maxwell, essa putada toda que escreve na Folha de São Paulo, todas essas mentes iluminadas da USP, ninguém sabe nem que existe Alexandre Dugin, porra! Né? E eu estou falando para você, esse é o homem mais importante do mundo, porque são as ideias desses malucos, né? Tem aquele famoso poema do Heine, né? Que o sujeito está dormindo e aparece um cara com espada, enfia a espada na garganta dele e fala: eu sou a ação dos teus pensamentos. É isso? Então, os filósofos têm ideias de merda, tá certo? E em seguida espalha a merda historicamente pelo mundo. Demora um tempo, quer dizer, o poder intelectual, ele é indireto e de longo prazo. Muitas vezes você não está vivo para desfrutar os efeitos da sua autoridade. Você diz a coisa hoje, ela vai virar realidade depois de 30, 40, 50 anos. Mas é o poder mais forte que existe. Por quê? Ninguém faz nada sem pensar antes. Tudo que está no campo da ação está na cabeça. Então, aquele que tem a capacidade de colocar alguma coisa na sua cabeça, ele vai dirigir as suas ações mais cedo ou mais tarde. Então, Alexandre Dugin, embora seja maluco, a meu ver, tá certo? Maluco não no sentido vulgar da coisa, mas no sentido de desejo, de poder, que a gente faz. A definição do revolucionário, o que é? É o sujeito que inventa um mundo melhor a ser executado mediante a concentração do poder. Então ele entra exatamente nessa definição. Só que é a maior concentração de poder da história humana. Se juntar essas três merdas, a Igreja Ortodoxa mais o Islã, né? E o terceiro Reich, os remanescentes nazifascistas do mundo inteiro, que é gente pra caramba. Isso não tem uma força política organizada, mas tem uma força ideológica remanescente ainda muito forte, e vai ter sempre, porque isso é um aspecto, vamos dizer, estrutural da modernidade, né? E mais a terceira internacional, os comunistas. Ele pensou juntar toda esta merda. Preste atenção nesse nome, Alexandre Dugin. Ele leu, assim, os gurus dele são Julius Evola, René Guénon, Karl Marx, Bakunin, né? Mistura tudo. A ideia dele, presta bem atenção, é uma ideia que também não é dele. Em ficção já existia isso no livro do Raymond Abejo, A Fossa de Babel. Então, A Fossa de Babel é um dos romances mais letrados que eu já vi na minha vida. É uma organização secreta de intelectuais de primeiríssimo plano, do nível do Alexandre Dugin, pelo menos todos eles, que dirige secretamente todos os movimentos ideológicos do mundo. Comunista, nazista, fascista, terrorista islâmico, etc, etc, etc. E, olha, passou um tempo que era ficção no Raymond Abelho, está virando realidade através da pessoa do seu Alexandre Dugin. Quer dizer, o Alexandre Dugin já não... Ele é um personagem do Raymond Abelho, mas é um personagem que existe realmente, entendeu? Quer dizer, saiu das páginas da Fossa de Babel e se encarnou no sujeito chamado Alexandre Dugin. Então já existe como um movimento intelectual organizado. E também já existe como uma ação política através do seu Vladimir Putin. Olha como as coisas acontecem. Vem os idiotas dizer que a economia rege a história. A economia não rege nada, meu filho. A economia só produz meios, ela ou te dá os meios ou outros só nega os meios. Mas ela não decide. Tá certo? O que decide é o fator intelectual e espiritual de longuíssimo prazo. Certo? Então, você quer saber o que vai acontecer no futuro? Veja
o que os intelectuais menos conhecidos, mas mais capacitados, estão falando hoje. Se no meio desses intelectuais mais capacitados aparece um maluco revolucionário gnóstico, pode ter certeza que a putada na geração seguinte vai estar fazendo tudo aquilo que ele mandou. Agora, se chegar um sujeito dando bom conselho, etc., né, como Platão deu um monte de bom conselho, Aristóteles deu um monte de bom conselho, São Tomás de Aquino deu um monte de bom conselho, o Eric Feiglin deu um monte de bom conselho, aí ninguém quer saber. Os bons conselhos são seguidos só individualmente, mas os maus conselhos são seguidos coletivamente. Então, é um camarada muito perigoso, porque você veja, o sujeito, para ele poder ler Júlio Zévola e Karl Marx e Bakunin ao mesmo tempo, ele precisa ter uma elasticidade mental muito rara, tá certo? Mas o problema do Guin é o seguinte, é um sujeito de uma cultura enorme, mas você vê que a base filosófica dele é extremamente frágil. Ele não conhece filosofia clássica, ele só conhece a coisa da modernidade. Então, leu essas coisas, Júlio Zévola e Karl Marx e Bakunin ficam enfeitiçados, entendeu?